Mas o sistema político me parece que ele é feito para isso. O jogo político hoje permite esse parasitismo. Como é que a gente consegue mudar, de fato, dentro da política? Eu acho que o povo já está percebendo. Mas como mudar uma vez lá dentro? Olha, essa é a pergunta de $1 trilhão de dólares, né, ou de 5,8 trilhões de dólares para o orçamento nosso. Não nosso, de reais, né? Porque, na prática, os sistemas de incentivos para um político no Brasil, ou para um grupo político no Brasil, ele é todo distorcido. Perverso. Ele é perverso. E onde eu entro no sistema perverso e onde eu falaria, isso aqui seria um objetivo de vida para a gente alterar. Hoje, o sistema é montado da seguinte maneira: você não tem nenhum tipo de incentivo ou punição para um prefeito entregar um bom desempenho. Sim. Indicadores ligados à segurança, à educação, não são tratados a sério. O que o pessoal leva a sério é voto. O eleitor no Brasil, infelizmente, e eu vou aqui cometer o erro de atacar o eleitor, mas o eleitor, né, não pode ser tratado aqui como um ser tosco, inanimado. O eleitor erra ao não saber punir um prefeito quando ele vai mal, ou mesmo avaliar bom um prefeito que eventualmente fez uma festa, como acontece em vários lugares no Nordeste. O São João determina o bom resultado eleitoral de um prefeito numa cidade pequena no interior do Nordeste. O sistema de incentivo para esses políticos, ele se dá através do voto, e aí o voto se dá através de uma relação quase pessoal que você tem entre o político e o eleitor. É ali que acontece a compra de voto, ela é um processo recorrente. E aí, nas eleições, é montada uma máquina que ajuda o deputado federal manda emendas para esse prefeito executa a emenda, há sempre um desvio aqui e ali, é enviado dinheiro para os vereadores aliados a ele, e você vai rodando um sistema que não faz sentido. Por isso que a gente não tem melhora em indicadores, e por isso que a gente não tem punição também para prefeitos que não vão mal, não vão bem. O que a gente vai propor? Uma alteração nesse sistema de incentivo. Definitivamente, se você for falar em fundo partidário, fundo eleitoral ou envio de emendas, tem que ser baseado em critérios objetivos. E esses critérios objetivos têm que ser desempenho, entrega, desempenho óbvio. Desempenho em educação, desempenho em segurança, cobertura de saneamento básico. Se o sistema for basicamente voto, e hoje o sistema de avaliação para tudo é voto para deputado federal, a gente vai continuar mantendo o jogo como está, com os partidos centrão, que são, desculpa o termo, as grandes prostitutas da política brasileira, se valendo de uma política amorfa, comprando o voto do seu eleitor, e aí chegando lá em Brasília e se apresentando diante de qualquer presidente, não importa se ele é de esquerda ou de direita, com uma conta na mão avisando, você vai fazer o que eu quero, senão eu não voto com você. Isso aqui não funciona. E o pior, a isso a gente dá o nome de democracia. É uma democracia linda, pujante. Não é. Isso é um negócio distorcido e doente. A gente não pode aceitar isso. Então nós queremos alterar isso profundamente. Vai lá, Elias. Renan, eu queria continuar aí a sua fala, né, com relação a fundo eleitoral e fundo partidário. Eu queria fazer uma colocação que é a seguinte, né? O deputado Kim, né, na última eleição, ele recebeu aproximadamente 1.200.000 do fundo partidário do União Brasil. Agora, recentemente, a vereadora Amanda Vettorazzo recebeu mais de 1 milhão do União Brasil também, do fundo partidário. Como é que vocês pensam em irrigar uma campanha sem esse recurso, né? Porque, afinal de contas, isso provavelmente ajudou bastante a vocês terem uma candidatura forte e coesa para ter uma disputa na eleição. Como é que vocês fará, na verdade, né, sem ter acesso ao fundo partidário com o Partido da Missão? Só uma correção, o Kim não chegou a usar o fundo eleitoral. Ele até falou que, se precisar, vai usar. Mas tinha à disposição. Ele tinha à disposição, mas ele não utilizou em 2022. Vai ser no bom e velho tiro, porrada e bomba. Vamos ter que usar os nossos recursos parcos, escassos, muita criatividade, apoio da nossa base. Mas vocês não vão usar os fundos? Fundo eleitoral? Não, o fundo eleitoral nós vamos, mas ele é irrisório quando comparado com os demais, né? É estimado aí coisa de 3 milhões de reais para todas as candidaturas em todos os estados. Isso, vamos dizer, um bom deputado... Mas aquela postura que vocês tinham no passado de não usar, vocês mudaram? Não, a gente mudou ela a partir de 2000... A gente já começou a discutir internamente a partir de 2021 e a partir de 2023 a gente percebeu ela como inevitável. Tanto que a partir do congresso do MBL de 2022, o nosso público já nos pressionava, vocês têm que usar, senão vocês não vão conseguir crescer. A gente teve um resultado eleitoral muito difícil em 22. E aí a gente falou, a gente decidiu, fez uma série de eventos ao redor do Brasil discutindo com a militância e todo mundo falou, não, é para usar. É para usar e vamos ganhar as eleições. E o resultado foi claro. Em 2024 a gente teve um desempenho muito acima da média, a gente conseguiu eleger vereadores em capitais do Nordeste, o que pra gente era uma coisa muito difícil. As capitais do Nordeste são muito intensivas no uso de dinheiro, né? Vocês entendem o que eu quero colocar. E nós fomos, vamos dizer, muito competitivos. Renan, mas da mesma maneira que vocês não utilizariam o fundo, de repente passaram a integrar esse sistema por necessidade, isso não poderia acontecer em relação à prostituição política também? Ao entrar no sistema, o Partido Missão entender que sim, ele precisaria fazer algum tipo de articulação com os partidos do Centrão para poder sobreviver? E aí? Existem articulações e articulações. A articulação política que representa a venda dos próprios valores, ela significa que o partido que você acabou de montar não tem sentido.
Existencialmente ele não tem sentido. Agora, uma articulação que venha, por exemplo, vamos dar um exemplo hipotético. Eu ganho a eleição para a presidência da República em 2026. Em 2027 a gente vai ter que chamar partidos para compor, dentro dos nossos termos. Agora, os termos não têm que ser dados pelos outros partidos, porque se a gente aceitar os outros termos, a gente vai estar, igual aconteceu, por exemplo, no governo Bolsonaro, com os partidos do Centrão dando tom e você vendo escândalo com barra de ouro dentro do Ministério da Educação. Esses valores, e aí só um ponto, nós temos 11 anos de existência, a gente nunca cedeu a isso. Nesses 11 anos, o único tema que a gente corretamente percebeu, não teremos condições de concorrer, é a questão do fundo, porque nós não teremos condições. O fundo, antes ele era 1 bi, hoje ele é 5 bi. E as doações privadas raliaram por conta disso. Se você não faz uso disso, você simplesmente não participa das eleições. Eu gosto de dar um seguinte exemplo. Se eu não quiser usar o fundo eleitoral numa eleição hoje, é igual falar, eu não quero participar da eleição com urna eletrônica. Beleza, então nem concorra. Nem concorra na prática, né? A gente não é a favor, a gente votou sempre contra o uso do fundo, mas virou uma condição para participação hoje no jogo, infelizmente. Ô Bia, eu já vou abrir o espaço para você. O Zanini levantou a mão. Diga, Zanini. Renan, amanhã, terça-feira, será retomado o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, com a perspectiva aí de uma conclusão, com a provável condenação essa semana ainda. Qual a sua opinião sobre o processo em si? Na sua avaliação, há elementos para condenar Bolsonaro por golpe de Estado, por abolição do Estado de Direito, ou realmente existe uma ditadura da toga, uma tirania, exageros, perseguição, como dizem os bolsonaristas? Como é que você e o Missão, de maneira geral, se posicionam nesse tema, que eu acho que é o tema mais relevante aí, talvez, dessa semana ou desse mês? Esse é aquele tema que, quando você tem bom senso, você apanha de todos os lados, né? Na prática, eu considero o inquérito do Alexandre de Moraes e a forma como tudo isso se deu, as investigações se deram, arbitrário, para dizer o mínimo, né? Assim, houve alguns casos envolvendo investigados no dia 8, que está, vamos dizer, conexo a essa história toda, que não tiveram direito de defesa. Isso foi cerceado a eles. Ao mesmo tempo, eu acredito nas provas, eu vi as provas, eu vi o processo, eu vi todos os elementos ali presentes. O Bolsonaro, de fato, não estava, vamos dizer, se reunindo todas aquelas 13, 14, 15 vezes com generais, com minuta e tudo isso com provas, vamos dizer, claras sobre, aconteceu a reunião, os caras pegaram os dados do celular, as conversas, os depoimentos, para tomar um cafezinho com eles. E isso também está conectado com todas as outras ações tomadas pela equipe ao redor dele. Eu gosto muito que os bolsonistas criticam, por exemplo, não tem provas. Esse é um argumento que os petistas usavam durante a prisão do Lula. E eu acho também engraçado porque todos nós, à direita, defendemos à época a teoria do domínio do fato, quando houve a prisão dos partícipes do Mensalão, dizendo, olha, o Lula sabia, o Dirceu sabia, não adianta ele ficar fingindo que não tem prova. Hoje, esse mesmo argumento é usado mais à direita, de uma maneira, a meu ver, cínica. Tá? Então, havia elementos, mas a forma também importa. A forma não joga a favor. E aí entra o outro problema. O Alexandre de Moraes disse que tudo isso foi feito para proteger a democracia, faz parte de um conceito de democracia militante. É a democracia criando seus próprios instrumentos, anticorpos para sobreviver aos seus inimigos, Karl Popper para cá, não sei o quê. Mas no fim do dia, continua o inquérito até hoje, os superpoderes continuam, e aí foi criada uma estrutura anômala dentro do Estado brasileiro, no topo do Estado brasileiro, que é poder em si. Se você fosse ministro supremo, você condenaria? Se eu fosse ministro do Supremo, desta forma, neste formato, como ministro, eu não condenaria. Ou seja, dito isso, eu acho que o Bolsonaro tinha que ter tido o mesmo julgamento do Lula, em primeira, segunda instância, e ele deveria ser preso. Não deveria ser condenado nesse processo pela primeira turma. Se eu for falar em termos formais, eu não condenaria. Estritamente formais. O Bolsonaro tentou um golpe de Estado. É a questão central, o Bolsonaro tentou o golpe de Estado. O problema é que, em termos estritamente formais, eu não considero que ele foi minimamente, vamos dizer, o processo em si. Ele não foi normal, ele foi um processo de exceção. A não ser que a gente considere que nós temos que ter um tribunal e um modelo de atuação por exceção. Que é isso, o argumento deles no fundo é, não, isso a Constituição permite, mas na prática o que a gente está vendo é a criação de um sistema próprio para defender a democracia. Isto é anômalo, isso tem que ser entendido que é anômalo. E por isso que é uma posição que eu vou apanhar dos dois lados, não é que ninguém vai concordar comigo. Na prática, o Bolsonaro tentou um golpe de Estado, todo mundo sabe que o Bolsonaro tentou um golpe de Estado. Agora, a forma importa. Muito. E mais, esse inquérito vai terminar depois? Ou a democracia vai precisar ser defendida de maneira anômala por mais anos? Anos a fio a gente vai ter que ficar vendo a democracia sendo defendida. Qual vai ser o próximo passo para a democracia ser defendida? Criação de uma polícia ligada aos defensores da democracia? Isso é um problema concreto. Foi uma caixa de Pandora que abriram. E como é que a gente resolve isso depois? Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou desse vídeo, deixa o like e se inscreva no canal A Missão para Mais. Aqui temos cortes do MBL e do Partido Missão todos os dias dos temas mais importantes do momento.